Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Primeiramente, o Grupo Jovem, que é a segunda vez, estive aqui em novembro do ano passado, através dos meus amigos, né, que sempre estão apoiando. Espero que eu consiga ser o máximo clara e objetiva. Se no decorrer da minha fala, eu gostaria, assim, que não abrir no final, mas se de repente no decorrer da minha fala alguém já tiver alguma dúvida, só para a gente não perder a linha do raciocínio, pode fazer o seu questionamento, a sua pergunta no momento que vocês acharem cabível. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Por que a cor amarela, né? O dia 10 de setembro, que é o dia realmente mundial da prevenção do suicídio no mundo. Desde 2015, aqui no Brasil, passou a ser um mês de prevenção, a partir da iniciativa do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e o de Psiquiatria. E a cor amarela, em 1994, um jovem de 17 anos, chamado Mike M., cometeu suicídio dentro do seu... Espera que o carro é difícil. Um Mustang 68, nos Estados Unidos. Esses jovens já apresentavam sintomas de depressão, que os pais não tiveram esse olhar, né, que hoje a gente tenta muito passar isso para todos, e os sinais que eles já demonstravam. Então, durante o seu velório, os pais dele, de uma forma de começar a tentar induzir a outras pessoas esses sinais e alertas, distribuíram fitinhas amarelas com um cartãozinho escrito assim: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. E depois do enterro do Mike, houve uma procura muito grande através desse cartãozinho, e a partir disso foi dada iniciativa de prevenção ao suicídio, né? Então, eu queria dar um apanhadozinho primeiro sobre isso. E eu vou entrar, de fato, agora nessa temática, como o Rogério falou, que é um tabu dos primórdios da humanidade. As pessoas têm receio de falar, têm medo de falar, acham que não se deve falar, mas se devem falar. Eu falo, como existe propaganda de bebida e de cigarro todo ano, a prevenção de suicídio ela tinha que ser todos os dias lembrado, virtualmente, publicamente, outdoors, em todos os tipos de redes sociais, de mídia, principalmente. Então, eu começo meio que, às vezes, é um choque para as pessoas o que eu falo, o que eu vou trazer. Não são dados meus. Esses dados são da OMS, Organização Mundial da Saúde, porque a gente tem essa ideia errônea de que o suicídio não é algo recorrente. É uma coisa velada, acontece uma aqui, outra ali, mas não. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, eu nem trouxe slide, porque eu queria que realmente vocês se pegassem a minha fala, o que eu vou passar para vocês. A cada ano, 1 milhão de pessoas cometem suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. 40 segundos. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Hoje, no Brasil, o suicídio é a terceira causa maior de morte, perdendo apenas para o homicídio e o acidente de trânsito. Hoje, a gente traz o suicídio como uma questão de saúde pública. Por que saúde pública? Por causa desses dados, não são dados meus, não são dados da Luciana, são dados da Organização Mundial da Saúde. São acontecimentos que chegam em que eles intercorrem, né, um socorrista, um bombeiro, e quando dá entrada no hospital, no ML, e ali vão se passando, e esses dados são coletados, e são feita essa pesquisa, e esse apanhado assustador, né, que vem. As pessoas têm essa questão muito de... O suicida, ele é depressivo? Todo depressivo é suicida? Todo suicida é depressivo? Não. O suicídio ele pode vir acompanhado de um transtorno, como borderline, como a esquizofrenia, como a bipolaridade, sendo que
a depressão, ela é o maior ápice, né, para um quadro suicida. Então, assim, e tem os suicídios situacionais. O que seriam os suicídios situacionais? É como o Rogério falou, a gente está numa linha tênue e, de repente, algo atravessa a gente. E aquilo ali é tão devastador naquele momento que eu não sei como lidar. Então, naquele primeiro momento, eu não vejo saída e eu acho que eu não vou suportar. Então, a minha decisão é melhor parar por aqui. Sendo que a gente sabe que não é assim. Tem uma frase, né, de um autor desconhecido, que ele diz que o suicídio é a solução definitiva para um problema temporário. Todo problema tem uma saída. Todo problema ele vai ter uma solução. Por mais que você veja ali, que você ache que não, mas vai ter, sempre tem. Não tem como, a sua vida vale muito. Por mais que você naquele momento ali, você esteja pensando, eu não tenho ninguém, e agora? Vai ter sempre alguém do teu lado. Muitas das vezes a gente se fecha, evita, afasta, põe uma barreira. Mas não é a outra pessoa que não consegue transpor, é a gente mesmo que não deixa que ela venha até nós. Então, assim, vai ter solução. Eu fui pontuando, gente, que é muita coisa. Então, assim, os sinais, eles são sempre visíveis? Não, a maioria das vezes são silenciosos ou acontece com mudança de comportamento. Então, assim, eu falo que a gente tem que ter um filtro, pai, mãe, esposa, o filho com os pais, igual o Rogério falou, os pais com o filho, um vizinho, um amigo próximo, porque aquela pessoa, ela vai, de alguma maneira, começar a demonstrar que algo ali não está legal. Que alguma coisa assim, eu estou aqui, me nota, eu estou aqui, me olha, mas de uma maneira em que você não vai ver o gesto, mas você, de repente, vai perceber em uma fala, numa frase autodepreciativa, aquela coisa de que eu não sirvo para nada, eu nunca sirvo para alguma coisa, eu não presto para ninguém, para nada. Isso já é um sinal, porque como assim, como eu não valho nada? Como eu não sirvo para nada? Não tem isso, alguma coisa você serve. Em algum momento você serve para alguma coisa, serve para alguém de alguma maneira. Então, essas frases, o isolamento principalmente. Quando eu falo de isolamento, não é só aquela pessoa que fica reclusa, não sai do quarto. Não, aquela que vai para a escola e era um jovem muito participativo e, de repente, aquele jovem começa a ficar muito retraído, começa a ficar silencioso. Falta escola, ou vai para a escola, mas não participa da aula. Aquele amigo do trabalho que, de repente, some, começa a faltar e você fala, fulano está doente? Mas você não tem aquele cuidado, aquele olhar empático, como a gente fala, de ir até ele para procurar saber o que está acontecendo. Isso não é pecado, não é erro nosso, é nosso ser humano realmente. Nós somos um pouco desligados em relação ao outro. Mudanças de apetite, ou para mais ou para menos. Às vezes você acha que a pessoa tem que deixar de comer. Não, tem gente que tem depressão, por exemplo, e come exacerbadamente. Não sacia a sua fome, é uma fome que não tem fim. Não é só questão de que eu não comi hoje, eu não como, não tenho apetite, não. Tem esses dois lados da moeda também. Insônia. A insônia ou dormir demais. Eu posso simplesmente trocar a noite pelo dia, ou eu posso simplesmente dormir muito. Então, assim, é um feeling muito grande de questões que a gente tem que começar realmente a aprender a ter esse olhar, esse cuidado de como isso funciona. Agressividade também. Às vezes a pessoa está agressiva, a pessoa está ignorante, a pessoa está estressada. Não sei por que fulano está daquele jeito ali. Mas é muita emoção, ele está sobrecarregado de questões que ele não sabe lidar, que ele não sabe expor. E muitas das vezes não é porque ele quer, é aquela coisa assim, chegou do esposo do trabalho, fala com a esposa, oi meu amor, bom dia, tudo bem? Tudo bem o quê? Tu acha que foi fácil para mim o dia de hoje? Mas não é porque aquela pessoa está tão sobrecarregada daquilo que ela não sabe como explicar. Muitas das vezes as pessoas não querem falar para o outro. Não, é melhor não falar, eu não quero preocupar meu esposo, eu não quero preocupar sumindo e fazendo aquilo ali. E os sinais depressivos, mais os verbais. Se eu tenho uma pessoa que tem apatia, né, fica aquela pessoa calada, a pessoa que não tem ânimo mais para nada, que não quer mais sair com os amigos, que não quer ver ninguém, falar com ninguém. Junto com essas frases que eu falei, de eu não sirvo para nada,
é melhor eu estar morto, eu preferia dormir e não acordar. Isso já é realmente aquele indivíduo que vocês têm que ligar a luz de alerta com urgência. Muitas das vezes, mas como eu vou fazer? Eu vou chegar e vou falar? Chega de uma maneira sucinta, delicadamente. Não assim, você está pensando que quer se matar? Por que você está fazendo isso? Não assim, porque você vai assustar aquela pessoa vai criar uma sua autodefesa e ela não vai conseguir falar por medo do julgamento, que eu vou chegar nessas questões, infelizmente. Eu queria trazer os fatores de risco. O sexo masculino são os homens, né? São os que mais cometem suicídio. As mulheres são as que mais tentam, mas os homens são os que mais consomem o ato em si. Tem uma faixa etária entre 15 e 35 anos, que são a faixa que comete mais suicídios, e acima dos 75 anos, os idosos. Como assim? O idoso pensa em se suicidar? Sim, porque muitos deles são abandonados pela família, muitos deles convivem mesmo dentro de um lar, mas são jogados de lado, são tratados como um peso. E sim, eles pensam. Então, assim, eu criei 10 filhos e hoje eu me vejo nessa situação. Eu não mereço passar por isso. Então, que eu tome um remédio, que é um perigo muito grande para idosos, deixar remédio no alcance, principalmente. Ateus, eu costumo falar que, independente, eu não falo de religião, eu falo, né, de espiritualidade, de crença. Acho que desde o momento que você crê em algo, aquilo ali te ajuda a superar. Então, assim, ser ateu, você não acreditar em nada, é um fator de risco muito grande. Porque eu não tenho em que me respaldar, em ter medo, não medo, que a gente não tem que ter medo, mas botando assim, né, de que se eu for cometer algo, como o Rogério falou, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo? Os solteiros e divorciados também. A gente sabe que divórcio é muito difícil, um processo. E as pessoas solteiras também, que têm dificuldade de relacionamento, que não conseguem se relacionar bem com outras pessoas. Isso também é um fator de risco. E, principalmente, pessoas que já tiveram tentativas anteriores. Tentou uma vez, vai tentar de novo. Então, assim, essas pessoas precisam realmente, não sei aonde levar. Liga para o SAMU, liga para o CVV. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, é 188 o número. Lá são psicólogos que te atendem 24 horas por dia. São atendimentos gratuitos, são atendimentos sigilosos. Eles vão ficar com você no telefone até você conseguir passar de uma crise. O que já acontece com nós psicólogos, né, nos nossos consultórios particulares, quando a gente tem um caso de suicídio, a gente tem um sigilo terapêutico, nós temos um contrato, que tudo que é falado no consultório ali fica. Só que tem aonde nós podemos quebrar esse sigilo, e o suicídio é um deles. Porque se eu tenho conhecimento de que uma pessoa está pensando em acabar com a vida dela, e eu não tomo uma atitude nenhuma, eu posso, de repente, até responder juridicamente, porque uma família pode me acusar. Como assim? Você sabia e você não fez nada? Então, quando a gente tem ciência de que aquele paciente, ele está com uma ideação suicida, que ele tem um pensamento suicida, a gente precisa montar o que a gente chama de rede de proteção, para proteger, para aquela pessoa não cair. Ou seja, ter contato de familiares, de amigos, de pessoas que, no momento de crise, que de repente ele vai ligar para mim, Suzana, olha, eu estou em canto fulano, eu estou pensando em si isso, eu vou manter ele na minha linha, mas eu tenho a quem recorrer para que possa me ajudar. Porque sozinho eu não vou ter como fazer aquilo dali. Então, muitas vezes, é um SAMU, é um bombeiro, como, infelizmente, a gente vê em redes sociais, filmagens, as pessoas têm o prazer de filmar e expor, achando que aquilo dali, de alguma maneira, vai amedrontar quem está vendo. Não, se eu postar a pessoa se suicidando, quem vê não vai querer fazer. Pelo contrário, falam que o gatilho é uma palavra que virou modinha, e não é. Então, assim, o gatilho, a pessoa que tem ideação suicida, ela está realmente com um gatilho de uma bomba. E qualquer coisa, ela pode, de repente, acionar e ali ela acabar com tudo. E, inconscientemente, quando a gente compartilha numa rede social um vídeo de suicídio, uma matéria, hoje em dia as mídias são veladas, elas não podem, de maneira alguma, falar fulano cometeu suicídio. Não, a pessoa foi encontrada morta. Já por isso, porque desde o momento que eu tenho uma ideação, que eu já tenho uma ideia, que realmente eu estou certa daquilo dali, e eu acho um método de como fazer, eu não preciso de mais nada. Então, assim, se a gente compartilha, mesmo que vocês no inconsciente recebeu, apaga, ou simplesmente, eu faço isso, eu vou lá na rede social, por favor, exclui. Você pode estar ajudando alguém nesse momento a tirar a sua própria vida.
Então, assim, eu já choco. Meu comentário já vai assim. Porque é verdade. Qualquer momento a pessoa está lá, já está com aquilo lá, olhou a pessoa fazendo, se funcionou com ela, vai funcionar comigo. Eu vou lá e vou fazer. Então, que a gente tenha até esse filtro, compartilhe, fale sempre para filhos. Há pouco tempo, perto da minha casa, houve um suicídio de uma menina de 14 anos. O meu filho recebeu as fotos, ele falou, mãe, eu nem abri. Eu falei, apaga. Falei, apague e peça para quem mandou para você que não passe, porque não é só a questão visual que é horrível, mas a família, aquela pessoa, ele era o amor de alguma outra pessoa, ela era filha de alguém, ela era esposa de alguém, ela era irmã de alguém. Então, eu respeito. Se fosse o meu ente querido, eu não queria ver naquilo. Eu não queria, de repente, que alguém tivesse dizendo, olha aqui, tua irmã se suicidou. Não, então, assim, a gente tem que ter o respeito, a gente tem que ter o cuidado pelo outro, principalmente. Fatores de proteção, bons vínculos afetivos, ter um bom relacionamento com amizades, amigos, realmente, num contexto geral, familiar, como eu falei da religiosidade, espiritualidade, também é um fator de proteção, ser casado, ter filhos pequenos, porque né, a gente, quando é pai e mãe, a gente pensa logo, e se eu fizer isso, como é que vai ficar meu filho? Então, isso é um fator de proteção muito grande quando a gente tem em quem a gente pensar, não pensar só na gente. O que fazer quando alguém chega para mim e fala, olha, eu estou pensando em acabar com a minha vida, eu não estou vendo mais solução para nada. O que a gente pode fazer? Primeiramente, você tem que ter um cuidado muito grande para acolher aquela pessoa. É acolher de uma maneira assim, vem cá, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Eu poderia te acompanhar num profissional, porque eu já vi casos de pessoa em que a pessoa estava com ideação suicida e o outro amigo falou, vamos comigo, eu te levo. E hoje a pessoa está bem, graças a Deus. Então, assim, e ter a escuta empática. A gente não pode julgar, igual eu falei. Não adianta a pessoa chegar para você e falar assim, com tudo isso, tu está pensando nisso para quê? Olha a tua vida. Você tem tudo. Mas falta algo nela, e cabe a gente respeitar o que falta naquela pessoa. Não é criticar, não é julgar, não minimizar o sofrimento. Foi como o Rogério falou, não tem dorzinha, dorzona. Dor é dor, a minha dor é a minha dor, a dor dele é a dor dele. Eu não posso simplesmente tentar ficar botando na balança. Ah, não, mas a minha dor é maior do que a tua. Ah, não, eu sofro mais que você. Eu não concordo, não. Porque as pessoas têm, parece, competição. Tu tá, eu também tô. Tô com dor no joelho, eu tô com dor na coluna. Tem muito, e é verdade, as pessoas têm essa mania, eu acredito que não seja por maldade, mas de querer sempre, não, vamos competir, onde é que eu vou ficar primeiro? Então, assim, não minimizem, não desvalidem a dor de ninguém. Se está doendo, puxou o cabelo que está doendo pra caramba. Caramba, é mesmo, poxa, sinto muito pela sua dor. Não fica assim tentando desqualificar a dor do outro. Emitir opiniões, uma que a gente ouve muito, que a gente sabe nas redes sociais, é o que mais bomba. Isso é falta de Deus, vai para a igreja. E eu trago para a gente aqui nesse momento o suicídio entre líderes religiosos. Como assim? A pessoa tem um conhecimento assíduo da palavra de Deus, da Bíblia. A gente não está falando de Jesus Cristo, não, a gente está falando de seres humanos que sofrem, que sentem, que têm dores, que têm traumas, que têm choro. Então, assim, quando eu falo, é o cuidar, quando sou eu quem cuida de mim? Quando é o pastor que cuida da igreja, quem cuida do pastor? Quando é o professor que está lá com a turma de 50 alunos, quem é o aluno que se preocupa com o professor? Quem é o professor que se preocupa com o diretor? E assim vai na hierarquia. A gente é egoísta, a gente só olha para o próprio umbigo, né? Então, assim, o pastor está ali para me ouvir, o pastor está ali para ir para o velório, o pastor está ali para ir... O pastor. Quando que eu chego num pastor, Roberta, e falo assim, e aí, pastor, como foi seu dia? Como é que o senhor está? Não, a gente acha que ele está ali para nos ouvir, que é a obrigação dele. Ele é o líder das ovelhas, então ele tem mais que ouvir a gente mesmo. Ele tem que nos dar a solução. Mas quem dá a solução para ele? Né? Quem é que bate no ombro dele e fala, eu estou contigo? Não segura essa sozinha, não. Então, assim que eu falo, a gente não tem esse cuidado do outro. É cuidar do outro. Não adianta a gente achar que a gente é o super-homem, como o Rogério falou, que a gente não é.
Não tem como eu querer cuidar de todo mundo, mas quem vai cuidar de mim? Porque eu vou precisar, porque eu sou ser humano, eu sou falha, eu sou fraca, eu sou vulnerável. Eu tenho que chorar, eu tenho que sofrer, eu tenho que sentir. Não é vergonha nenhuma. Por que eu vou ser o todo-poderoso, quando realmente eu não sou? Quando eu estou lá por trás, eu estou em frangalhos, eu estou deprimido, eu não sei mais o que fazer, mas eu não quero mostrar para as outras pessoas quem realmente eu sou, como realmente eu estou. Então, se a gente realmente tem momento que a gente tem que falar assim, eu estou desabando, me segura. A gente precisa desse momento, porque a gente não tem como ser apoio de ninguém se a gente também está com as pernas bambas. Então, se a gente quer ajudar o outro, a gente também tem que estar forte, a gente tem que estar mentalmente saudável. Porque, como tem aquela velha frase, né? Mente sã, corpo sã. Se minha mente não funciona bem, o meu corpo não vai funcionar. Se a minha mente não está legal, de alguma maneira o meu corpo ele vai externar, que é o que a gente chama de somatização. Se eu não consigo falar, se eu não consigo explodir, eu vou implodir. E vai sair em mim gastrite, vai sair em mim uma enxaqueca, vai sair em mim... Tem gente que dá... como, amiga? Urticária nervosa, dor no estômago. Então, assim, tem N coisas, queda de cabelo. Então, de alguma maneira, o seu corpo vai externar. Então, assim, é mais fácil falar. Falar não dói, falar não machuca, falar não ofende. Desde quando você está falando por uma ajuda para ajudar o outro? Injeção de ânimo. Reaja, a vida é bela. Não vai adiantar, gente, não vai adiantar. Aquela pessoa simplesmente ela não consegue mais enxergar uma solução. Não vai adiantar você ficar lá falando no ouvido dela, olha lá, olha o sol, ai, que dia lindo. Que para ela vai estar nublado, não vai ter diferença nenhuma se ela está em dor e se ela está em sofrimento. Dar lição de moral, foi o que eu falei, naquela coisa, olha a sua volta. Tem gente lá no hospital lutando pela vida e você quer tirar a sua por causa disso? Não façam isso. Não adianta, é dor, é sofrimento. Quando a pessoa ela pensa nisso, a não ser que seja um suicídio por uma situação, por algo que ela não sabe lidar naquele momento, mas normalmente ele vem acarretado de um sofrimento contínuo. Realmente tem pessoas que não sabem lidar com as emoções, tem adultos que não sabem lidar com as emoções, como hoje lá no nosso espaço, a gente tem um projeto para as crianças, que é a Oficina das Emoções, porque infelizmente, muitas das vezes nós pais achamos que nossos filhos não podem sofrer, que nossos filhos não podem sentir. Não que seu vovô morreu, mas ele virou uma estrelinha, foi para o céu. Não. A criança, desde pequena, ela tem que aprender a lidar com os sentimentos, com a dor. Porque quando cresce um adulto que não sabe, quando vem algo que atravessa ele, fica perdido. O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Então, assim, hoje a gente tem esse cuidado de, desde pequena, a gente começar, que a criança ela tem esse contato, né, que a gente chama das emoções primárias, que é a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo e o medo, que são as primeiras reações que a gente aprende. Então, assim, eu tenho que passar para o meu filho, que ele tem que sentir, que ele tem que entender, que ele tem que reconhecer. Para mais seja ele começar a tornar um adolescente, ai, mas meu filho é todo problemático, meu filho é estranho. Não, não é. Eu modulei ele assim. Porque, infelizmente, a realidade é que, a maioria das vezes, nós pais somos culpados. Os nossos pais foram culpados. Porque a gente, quando nasce, a gente é uma folha em branco. A gente não sabe nada. Tudo que a gente aprende é no meio que a gente está inserido. Se eu convivo num ambiente que é tóxico, eu vou crescer uma pessoa tóxica. Se eu cresço num ambiente que é amável, que é acolhedor, eu vou crescer uma pessoa agradável, uma pessoa feliz. Não que não possa, no decorrer da minha vida, algo acontecer que me estremeça, mas eu vou ser mais resiliente, eu vou ter mais força, realmente, para assim, eu levei uma rasteira, mas espera aí, eu consigo lidar com aquilo dali e recomeçar de novo. Mitos, né, como a gente já falou vários, então, assim, mitos tem muito. Ah, quem quer se matar não fala, fala. Realmente fala, deixa em redes sociais sinais. Eu já vi muitos sinais em redes sociais. Assim, aconteceu do suicídio e eu ir lá e procurar a rede social daquela pessoa, e você vê que a pessoa já dava sinais, mas as pessoas simplesmente passavam um dia que não era nada engraçado, não era uma piada, não era de repente uma pornografia, né? Tá falando dela, tá sofrendo, é frescura, não tem o que fazer, vai caçar uma pia de louça para lavar. Porque é assim que as pessoas tratam, né? Aquela coisa do minimizar o sofrimento. A verdade, uma das verdades foi o que eu falei, quem tentou uma vez vai tentar outras.
Então, que tenhamos muito cuidado. Conhece alguém, mas só tomou um comprimidinho. Ela tentou um comprimido hoje, que não fez efeito. Amanhã ela pode tentar tomar uma caixa, e assim sucessivamente, até que realmente ela consiga consumar, aquele, infelizmente, o ato em si. Eu vou falar de um assunto, que é um assunto que ainda está em estudos. Se o suicídio já é tabu, essa questão é mais tabu ainda. Como eu falei, os estudos estão em andamento, está tendo muitas pesquisas do suicídio infantil. Como assim? Criança pensa em se matar? Não é que ela pense em se matar, mas muitas das vezes a criança ela age de uma maneira, por essa questão de não aprender a lidar com as suas emoções, que muitas das vezes o que sai na mídia como um acidente, pode não ser como um acidente. Muitos médicos hoje já conseguem reconhecer, mas eles não, muitas das vezes, eles não colocam aquilo por responder até os pais, porque vão responder juridicamente. Porque se um menor se suicida, se eu sou pai, eu posso responder juridicamente, porque foi meio que uma negligência. Porque, assim, como assim, seu filho, você não viu, você não percebeu? Então, assim, o suicídio infantil, nos estudos que estão tendo, é possível em crianças abaixo de 5 e 6 anos. No decorrer que vai crescendo, os adolescentes, eles passam a tentar mais que as crianças, e os jovens passam a tentar mais que os adolescentes. Os fatores de risco, o que influenciaria uma criança, de repente, a pensar em morte? Eu tenho conhecimento de causa de uma criança de 8 anos que falou, trouxe essa fala, por estar passando por um divórcio dos pais. E aquela criança em sofrimento falou para a tia, eu já pensei, muitas das vezes, em se matar, que foi a palavra que usou, de canto fulano. E aquilo foi um choque. Como assim? Porque ela não sabe o que ela está sofrendo ali. É briga, é alienação parental, é culpa do pai, é culpa da mãe, todo mundo culpa todo mundo. Mas a criança mesmo, ninguém tem aquele cuidado de tirar daquele meio ali e respaldar ela. Então, a perda de um membro familiar, foi como eu falei, desde o momento que a criança ela perdeu alguém, ela tem que aprender que aquilo é um ciclo da vida. Eu tenho um sobrinho que é uma figuraça. E um dia, eu conversando com ele sobre morte, quando eu vi na faculdade que a gente deveria falar sobre morte com criança, aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou assim, tia, mas não é só pessoas velhas que morrem, não. Eu falei, não. Qualquer pessoa pode morrer. Eu, você, ele. Eu? Ah, tia, se eu morrer, eu quero morrer em pé. Eu não quero morrer caído, não. E aquilo ali, a minha irmã ficou, não fala com ele. Eu falei, não, a gente precisa falar. E tanto que já houve perdas na família. Recentemente, a minha avó tem um mês. E ele, assim, conseguiu entender que aquilo foi um ciclo. Ela já estava velhinha, ela tinha que descansar, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, esse medo que a gente tem do que a criança vai pensar, claro que a gente tem que ter respostas na ponta da língua, porque eles são, demais, atiram para tudo que é lado. Então, assim, você tem que ter ciência do que você vai conversar com a criança para que você tenha realmente respostas concretas para ela. Transtornos cognitivos, perda de amor dos pais, que eu falei, papéis trocados entre pai e filhos. Tem muito pai e mãe que joga a responsabilidade nas costas do filho. Então, assim, a troca de papel realmente parece que o adolescente que é o pai todo loucão, sai, faz isso, aquilo, e o garoto está lá com a responsabilidade de uma casa, muitas das vezes, ou a mãe. Então, essa troca de papel é um peso. Imagina, um filho adolescente tendo que assumir a posição do pai. Meio estranho isso, controle parental, aquele pai e mãe que são muito narcisistas, que só cobram, que só exigem. Isso eu aprendi, e no ECA se fala muito isso, que a criança, ou o adolescente, o jovem, ele é uma criança, ele é um sujeito de direito, como ele é um sujeito de deveres. Se ele tem deveres, ele também tem direito. Então, o que eu falo hoje em dia, assim, você vê muito pai e mãe, eu que atendo adolescentes, sou apaixonada por eles. Então, assim, pense em umas cabecinhas realmente complicadas, mas que eu amo. Só que muitas das vezes você vê ali que o pai e a mãe, assim, está pagando a terapia
Ah, você resolve. Como acontece na escola, as crianças que são levadinhas, que a mãe e o pai acham que o professor que tem que educar, a gente que é psicólogo também passa por isso. Aí você está lá, faz todo o teu trabalho, toda a intervenção, quando na outra semana o teu paciente chega mal de novo. Porque o ambiente em que ela está inserido não muda. Mas os pais não querem reconhecer que eles também precisam mudar. Eu falo, gente, pai e mãe erra, a gente erra pra caramba. Por mais que seja tentando acertar, a gente vai errar. E às vezes erra em pequenas coisas, que você fala assim, caramba, por que eu fiz isso? Mas não é todos que têm essa consciência. Muitas das vezes é aquela coisa hierárquica, realmente. Eu sou pai e a mãe tem essa história aqui de filho meu, que filho meu tem direito de nada. Não tem, gente. Tem direito de ser escutado. Escuta teu filho, eu quero conversar. Eu vejo muita reclamação disso. Eu fiz um texto na minha página, pais ausentes presentes, que é aquela coisa, estamos juntos, mas realmente não estão. A gente convive no mesmo ambiente, mas está o filho num quarto, o pai na sala, a mãe na cozinha. De repente senta para fazer uma refeição junto, às vezes nem isso não tem diálogo, que foi o que o Rogério falou, e é verdade. Hoje em dia, você tenta, às vezes, você fala assim, nossa, outro dia eu passei por um pessoal, uns vizinhos meus fazendo churrasco, eu olhei, falei, vocês conversam pra caramba, hein? Cada um no celular. Aí começaram a rir. Falei, gente, olha para vocês. Realmente, eu também faço isso muitas das vezes. Está eu, minha esposa e meu filho, quando você vê, está todo mundo lá, botou o filme para não estar assistindo, preste atenção. Mas cabe a gente se policiar naquele momento. Então, assim, eu sou mãe de um jovem, de um adolescente, né? Com certeza já tive meus erros com ele, mas acho que eu já acertei pra caramba, né, filho? Então, assim, eu falo, ele é meu amigo. Ah, pai não pode ser amigo de filho. Sim, meu filho é meu amigo como ele é amigo do meu esposo. A gente tem realmente aquele relacionamento de confiança. Eu confio que o meu filho, de repente, vai andar com pessoas que, de repente, usem droga. Eu sei que ele tem a consciência de que ele não vai usar, porque eu dei todo o ensinamento para ele. Eu não poupei ele, eu não filtrei ele. Eu falei de A a Z. Falo para ele. O mundo tem uma bandeja linda, maravilhosa. O papai e a mamãe tem uma que é mais chatinha. Mas o do papai e a mamãe vai trazer bons resultados. A do mundo, sabe lá o que vai te trazer. Então, assim, que os pais hoje tenham esse cuidado de realmente ter um relacionamento com seus filhos. Ah, meu filho só fica dentro do quarto. Vai lá, bate na porta. Ô, filho, vem para cá. Ah, tô afim, não. Insiste. Insiste no teu filho, insiste no teu pai, insiste na tua mãe. Eu, hoje, já fui adolescente. Meu pai e minha mãe estão ali, feliz da vida que eles estão aqui. Hoje, cada vez eu me policio mais, a chegar do trabalho, vou lá rapidinho, benção mãe, benção pai, né, que eu tenho esse hábito. Beijo, dou um beijinho, subo. Não fazia isso, passei a fazer mais. Porque eu sei que eles precisam disso. Não é mais o papel deles comigo, é o meu papel com eles. Então, assim, cada vez a geração vai passando, os papéis se invertem. Mas se inverte quando chega ali, ó. Né? Agora eu que cuido deles, eles cuidaram de mim, agora é minha vez de cuidar deles. Como, de repente, o meu filho vai cuidar de mim, não que ele tenha obrigação, mas aí a consciência dele, né, a mentalidade dele do cuidar do outro. E essa difícil comunicação eu já até falei, né, entre os membros familiares, a questão do relacionamento afetivo, do respeito. A gente vê muito falta de respeito, realmente, entre filho e pai. Eu já vi casos de pai chegar e falar assim, o filho ter 14 anos, que diz, já larguei de mão. Para mim não tem mais jeito, não. Como assim não tem jeito? 14 anos, 15 anos, um adulto tem jeito. Se eu acreditasse que o ser humano ele não tem como modificar, eu não seria psicóloga. Porque eu estou ali para direcionar aquela pessoa a se reencontrar, a se reenxergar. Porque a gente não fala, o psicólogo, não pensa que o psicólogo vai lá que vai te dar solução, que vai te dar conselho, não. A gente vai trilhando o caminho junto. Então, fala assim, quando entra lá, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, e eu falo, a gente fechou uma parceria. A gente vai andar, o que você fizer que não for legal, para mim também não vai ser. Então, vamos tentar alinhar, né, a nossa relação terapêutica, ter um bom relacionamento, sincero, para que a gente possa evoluir no tratamento junto. Eu não quero você aqui para sempre, não. Eu quero que você saia daqui e fale, caramba, consegui, me superei. E não para levar protelando 10, 15, 20 anos naquilo dali. Então, é se reencontrar, se rever, se enxergar. Eu falo para eles que eles têm que tentar sair de si, olhar de fora.
Eu falo para ele, se eu pudesse dar os meus olhos para vocês se olharem, você se veria de outra maneira como eu te vejo. Eu te enxergo de outra maneira. Então, é esse meu olhar que eu tento passar para eles, para que eles possam se enxergar de uma maneira diferente. Cada um na sua singularidade tem a sua particularidade. Ninguém é ruim 100%, ninguém é bom 100%. Todo mundo tem seu lado mal, tem seu lado ruim. Eu já fui vilão na história de alguém, como alguém já foi na minha. Mas isso não pode ser o meu reforçador, não pode ser a minha como é que chama aquele navio que tem? Âncora, né? Que fica me puxando. Não, eu tenho que aprender assim, se eu fiz algo ali e eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou tentar mudar aquilo dali. Então, eu gostaria de passar um vídeo, encerrar por aqui, por enquanto, se vocês, né, quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Esse vídeo se chama Escolha Ficar, é um vídeo legendado, e o Rogério vai fazer a tradução. Eu queria que os meninos pudessem apagar a luz, porque ele é um pouquinho claro, para que realmente vocês escolham ficar. Se você tem alguém na sua família que você sabe que está assim, ajude essa pessoa. Eu estou com esses cartãozinhos, eu fiz para distribuir, que muitas das vezes você não sabe como falar. Já que não sabe falar, pega esse cartãozinho e entrega. Ali a pessoa que vai receber vai entender que você está pedindo socorro. Peça socorro, falem. Falar não dói, falar liberta, falar ajuda. Então, não fique com medo do que os outros vão falar, se vão me julgar, do que eu sou um doente. Deixa para lá, o que julgar, a gente vai ser julgado 24 horas por dia, nós somos. Então, assim, a gente tem que pensar, olhar para nós mesmos e tentar sempre trazer o bom para a nossa vida. Vem, Rogério, vai falar daí? Ele vai ficar daqui. Lembro quando meu pai me pediu para ficar acordado a noite toda para ver os vagalumes. Eu não queria, mas ele estava certo. It was the most magical thing I'd seen. Lembro quando meu pai me pediu para ficar acordado a noite toda para ver os vagalumes. Eu não queria, mas ele estava certo. Foi a coisa mais mágica que eu já tinha visto. Minha mãe me pedia para ficar. Eu só queria tirá-las dos ovos e brincar. Que bom que esperei. Um garoto que eu conheci me pediu para ficar no time dele. Perdemos o jogo, mas ele se tornou meu melhor amigo. E quando me tornei adolescente, todos me diziam para ficar. Ficar focado, ficar longe de problemas, ficar firme. Eu só pensava no estresse, na pressão, as expectativas. As coisas com as quais eu ficava animado já não era mais como eu imaginava. Sem sentido, pesadas. E quando as pessoas perguntavam como eu estava, eu dizia, bem. Quando perguntavam se poderiam ajudar, eu dizia, não. Tentava sorrir e esconder a minha escuridão. Eu me lembro de acordar no meu 17º aniversário querendo acabar com a minha vida. Porque eu sentia muita dor. Porque não sentia nada. Então decidi contar aos outros como eu me sentia. Porque eu sabia que um deles poderia ajudar. Lembro do meu pai me abraçando.
da minha mãe e minha irmã me pedindo para ficar por mais um momento. Uma semana ou um mês agonizante, mesmo sem enxergar que amanhã seria um dia melhor. E percebi que em algum lugar entre a minha nova existência obscura e todos os belos momentos que vivi no passado, eu havia me esquecido de uma coisa. Não precisava ficar sozinho. A dor não sumiu totalmente, ainda preciso de muitas conversas intermináveis. Terapia, orações, medicação. Mas conforme o tempo passa, escolho ter esperança. Escolho ficar. Para viver as coisas pequenas e simples que amo. Ver novos lugares, novas pessoas. Para descobrir quem eu sou. Ser surpreendido, ser amado. Você pode escolher ficar também. Então, com esse vídeo eu encerro, a minha fala. Espero que eu tenha sido clara, objetiva e transparente. Se alguém tiver alguma pergunta, se não quiser fazer publicamente, a gente pode falar no cantinho sem problema nenhum. Então, escolham ficar. O pastor já está com a mãozinha levantada. Eu me lembrei de uma experiência profissional há uns 35 anos atrás, em que um casal, eles estavam em conflito, e uma criança de 10 anos sofria muito, porque ela se sentia responsável, porque a mãe dizia: eu só estou contigo para o marido, eu só estou contigo por causa dele. E ele também dizia: eu só estou com você por causa dele. E era um peso muito grande para aquela criança. Aí naquele que nós éramos, pelo menos naquele tempo, éramos obrigados a tentar uma conciliação antes de entrar com a separação ou o divórcio. E o que me veio à mente, eu não tinha condições de resolver o problema, vamos fazer a separação, mas primeiro vocês levem a sua criança para um psicólogo e ver o que se resolve. Eu acho que resolveram, porque eles não voltaram mais. Mas eu percebo que a criança é essa pressão. Na cabeça dela estava assim: eles não são felizes separados porque se sentem obrigados a ficar comigo, não é? E Sim. Aquilo estava fazendo mal muito grande. Às vezes, conforme a senhora ministrou, às vezes as nossas atitudes impensadas, não é? Às vezes uma palavra dita de forma inadequada, de repente até eles se gostavam, mas em vez de admitir que se amavam, era mais fácil para ferir o outro dizer: não, eu só estou com você por causa dele. Não é? E acabou sendo um peso grande. Não sei como resolveu. Só sei que eu recomendo: vocês primeiro resolvem esse problema aí com o psicólogo, depois a gente resolve a questão do casamento. Não voltaram mais, ou eles resolveram, ou o psicólogo resolveu o casamento, né? De repente até... Sim. Não é? Mas é isso, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, até na maneira de se expressar. A gente pode falar uma coisa e a pessoa não ter discernimento, não ter uma base psicológica para suportar a pressão. É o que a gente fala na psicologia: eu sei o que eu falo, mas eu não sei como o outro escuta. Então, se eu posso estar falando com a intenção e o outro recebeu de uma maneira totalmente diferente. E nesse caso de separação, tem muitas vezes o caso assim: eu só fui embora porque a culpa era da sua mãe. Seu pai me deixou porque a culpa era dele. Então, assim, é sentar. É que eu falo, às vezes a gente subjuga muito uma criança que ela não tem entendimento. Mas criança
elas têm um poder cognitivo, eu falo um pouco poder, que elas conseguem captar as coisas com uma facilidade tão grande, que se a gente realmente desse atenção necessária para uma criança, a gente vê que eles conseguem entender, sim, quando você senta e você fala assim, olha, papai e mamãe estão segurando que não se ama mais, que acabou, para o papai e mamãe não ficar brigando, então é melhor a gente ficar assim, que é aquela questão da conjugalidade, a parentalidade, né? O conjugal acabou, mas o parentesco continua, que infelizmente até hoje a maioria dos casais não sabem resolver seus atritos, né? Então, essa criança carregava culpa enorme. Então, assim, que bom, espero que ela tenha sido procurada mesmo ajuda psicológica para ela, que mesmo assim, muito pai e mãe acham que não, ou quando leva, tem caso assim, botou a criança na terapia, a criança está evoluindo, a criança chegou num ponto onde volta aquela situação para os pais, a primeira coisa que os pais fazem é tirar ele da terapia. Então, assim, não querem assumir a responsabilidade do que o filho está ali por culpa deles. E como acontece com o adulto também, está na terapia, chegou num local onde ele simplesmente, daqui você não vai passar, ele foge. Só que aquilo ali não vai resolver nada, porque ele vai continuar preso naquele ciclo que ele não consegue fechar. Então, muitas das vezes, com a criança é a mesma coisa, o pai bota lá, mas do lado de fora eles continuam atrito, né, entre eles, e a criança continua ali sendo jogada. Um usa como escudo, o outro usa como arma, que eu falo, né? Então, assim, uma hora o outro joga para acusar, o outro joga, ainda bem que hoje em dia a alienação parental, né, já se tornou uma lei, já é crime, né? Só que a gente sabe que tem muita dificuldade para se provar que realmente alguém da família está fazendo alienação, mas se sabe, a gente consegue comprovar os danos que aquilo ali causa na criança. Então, cabe um juiz, um advogado bem instruído, bem conhecedor dessa temática, para realmente, junto com um laudo psicológico, realmente dar atenção que algo não está acontecendo legal naquele relacionamento, porque a alienação parental não é feita só pelo pai e pela mãe, é pela avó, pelo avô, pelo tio, desde o momento que você fale mal do responsável, né, do pai ou da mãe, tentando denigrir a imagem daquela pessoa. Meu nome é Luiz Carlos e da minha geração, talvez, é uma curiosidade que eu tenho em relação, se tem algum estudo, em relação ao clima, se tem alguma influência que, não sei se é imaginário, mas a gente percebe, assim, em países frios, a ocorrência maior de suicídio, se isso influencia ou não. Então, aqui no Brasil, um dos estados que tem maior índice de suicídio é no Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados onde tem o mais índice de suicídio. Pode ter uma ligação, sim, até porque o frio faz com que as pessoas se confinem mais. Eu estou falando com o meu pensamento. Eu não conheço estudos de caso, mas já ouvi falar que o índice de suicídio no Sul é muito alto. A mesma coisa como o Rogério trouxe da pandemia. A UERJ fez uma pesquisa agora em maio, em que se comprovou quanto a depressão aumentou, mas não aumentou em quem está confinado, mas em quem tinha que sair para trabalhar. Porque quem estava em casa estava protegido. E aquela pessoa que tinha que se colocar em risco é a que começou a entrar em questões, né? Se eu vou pegar, eu vou adoecer, eu vou levar para dentro da minha casa. Houve muitas pessoas com surto. Eu atendi pessoas no consultório desesperadas, e assim, né, minha sócia até fala que eu fiz um atendimento milagroso, que nenhum atendimento, eu simplesmente, né, cuidei daquela pessoa, e a pessoa voltou na outra semana, obrigada, estou super bem. Ela estava numa crise de desespero pela situação que ela estava inserida. É um desconhecido. O coronavírus é um desconhecido. Então, ao mesmo tempo, assim, como eu falei para o senhor, realmente, já ouvi falar que no Sul é um dos locais que mais cometem suicídio. E são taxas altas de suicídio no Rio Grande do Sul. Possa, de repente, ver? Eu vou até procurar agora estudar essa ligação climática, é bem interessante. Mas que já se tem, né, essa comprovação de que lá se tem, sim, realmente, para o Sul é o local no Brasil que mais se cometem suicídio. Oi. Como o Rogério bem falou, a gente carregou uma herança dessa tradição católica de afirmar que o suicídio levava a pessoa ao inferno por muito tempo, o que fez com que a igreja
só fizesse um pós-julgamento após a pessoa cometer um ato e não ajudasse em nada na prevenção durante séculos aí. No cenário atual, como que você enxerga o papel da igreja na contribuição dessa causa? A igreja tem servido de luz, de esperança para as pessoas, ou ela ainda tem muito que evoluir em relação ao conhecimento dessa causa? Então, hoje em dia eu falo que eu fico muito feliz pelas igrejas de estarem modificando o olhar, tendo esse olhar mais humanizado, conseguindo desvencilhar, né? Porque o que eu falo, no consultório a gente trata com a ciência, a minha ideologia, a minha crença, minha time de futebol, o meu partido político, ele não importa. Então, as pessoas buscam soluções dentro da igreja. Ainda existem igrejas que têm ainda um olhar ainda meio que arcaico, né? Mas hoje a grande parte da maioria tem feito o que vocês fazem, tem aberto as portas para que tenha essa ligação da ciência com a espiritualidade. Como eu falei, você crê em algo, vai te ajudar sim a superar naquilo. Só que tem a ciência que também para comprovar, né? Deus deu a sabedoria para o homem, para que o homem estudasse e tivesse conhecimento para tratar a dor humana, né, da carne, realmente. Então, assim, eu acho que quando tem essa ligação, a espiritualidade, como tem estudos, né, psicologia e espiritualidade, desde o momento que ela se interlaça saudavelmente, sim, ela faz muito bem. Quando o Rogério trouxe essa questão, vamos fazer essa live, no primeiro momento eu fiquei assim, caramba, como assim suicídio e a Bíblia? Qual a ligação? Eu sou totalmente uma leiga, né? Vou falar, né, de Bíblia, eu não tenho conhecimento. E a gente começou a sentar e trocar, e a gente foi vendo que a coisa foi se interligando de uma maneira tão linda, que ele sanou várias dúvidas minhas também, como ser humano, não como psicóloga, mas com algumas crenças que eu cresci escutando também, e que a gente, às vezes, fica temerosa realmente de como é. E, a partir da live, eu consegui enxergar as duas vertentes, mas nenhuma só. Então, assim, que as igrejas, mais e mais igrejas, tenham essa iniciativa de trazer não só a palavra, mas o pastor, ele tem conhecimento, não precisa vir um profissional, precisa. Porque, né, a gente estuda a ciência e o pastor estuda a palavra do livro, que já está séculos e séculos e séculos. Então, você falou, nos primórdios da Igreja Católica, quando alguém cometia suicídio, aquela pessoa ela era enterrada como um sujo, realmente, um imundo. Ele não podia ficar perto de uma imagem santa. Ele era escrachado e a família era rechaçada também. Aquela família era vista como algo imundo, né? Então, assim, hoje em dia não. Ainda tem preconceito? Tem, não só dentro do evangelho, em várias denominações ainda existe. As pessoas ainda têm aquela coisa de achar que só aquilo ali resolve. Tem que se ter o conjunto. Se eu estou aqui precisando de uma ajuda, mas o pastor ele tem aquele olhar diferenciado, e ele consegue enxergar que ali precisa de uma intervenção médica, ele vai chegar e falar, minha filha, aqui você vai ter o alimento para a sua alma, né? Espiritual, mas você precisa de uma intervenção médica, você precisa de uma ajuda profissional. Isso não vai te desmerecer como ser humano ou vai diminuir a tua fé. Não é isso. Uma coisa caminha ao lado a lado com a outra. Então, as duas se complementam. Então, assim, eu sou super feliz, fico muito feliz de quando eu venho para a igreja, que eu sou convidada para fazer na igreja, que eu falo assim, caramba, que legal. Muito bom que a igreja está dando essa oportunidade, porque a partir do momento que você tem esse cuidado, uma igreja, então, que vocês são muito, né, voltada para jovens, então, assim, aquele jovem que está lá fora, fala assim, eu sei que se eu entrar ali, eu não vou ser julgado, eu vou ser acolhido. Não só que eu vou ter que aceitar Jesus, que você vai ter que se batizar, não, mas realmente eu vou ser acolhido de uma maneira como alguém que está doente, de todas as maneiras. Então, assim, eu, peço aqui, as pessoas que estão assistindo, líderes religiosos, que
aceitem, abram um espaço para a ciência também. Porque, né, eu não falei nada aqui que foi eu que eu inventei. Eu falei aqui são estudos, são pesquisas, são anos e anos de teóricos, de estudiosos, e continua até hoje. Os estudos não param. A psicologia, ela nunca para o estudo. Cada dia eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me atualizando, porque as coisas mudam. Então, assim, que as pessoas tenham esse cuidado, que a igreja tenha esse cuidado, que outras denominações tenham realmente esse cuidado de trazer para você sem esse... Está na hora de haver essa mudança arcaica, né, dentro das religiões. Continuando a fala, meu nome é Ivanilda. Continuando a fala do irmão Luiz, que ele falou a respeito dos altos índices no Sul. Será que isso estaria relacionado à depressão saxagenal, que, né, acontece normalmente no inverno, ou com temperaturas ou estações mais frias, tempos mais fechados, aqueles dias nublados, né? Principalmente pessoas ou crianças, né, que vivem e convivem em áreas de risco? Pode estar relacionado? Então, tem vários fatores, né? Tanto fatores aquisitivos, né? Como quem vive, igual você falou, em situações de área de risco. Tem grandes suicídios em pessoas pobres, vamos botar assim, né? Como existe no rico, situações diferentes, mas acontece dentro, né, de todas essas vertentes. O tempo nublado. Normalmente a gente fala que quando a gente está em depressão, a pessoa está triste, você está com uma nuvem em cima da sua cabeça. Igual eu falei, eu não tenho conhecimento científico de causa que realmente tenha uma interligação, mas possa haver. Como existe um alto índice lá no sul, que é um local que é mais frio, possa realmente haver uma ligação de uma coisa com a outra. Mas a questão de situação de risco, isso é um fator de risco realmente. Porque a pessoa está ali, aquela pessoa que vive naquela situação que realmente vive em desesperança, desvalor e desamor, que é os 3 Ds que a gente fala na psicologia. Então, eu sou desvalorizado, eu sou tratado diferente do outro. Então, assim, eu não me sinto amado, eu não me sinto pertencente de uma sociedade. O que me faz diferente dele? Então, assim, a minha situação, eu não sou um ser humano. Então, realmente, pessoas que vivem situações mais precárias, em lugares de risco, lugares abandonados, sem um mínimo de saneamento básico, pobreza mesmo. Então, realmente, são pessoas que têm um alto índice muito grande e são pessoas que também têm um índice grande de suicídio. Tem realmente essa interligação. Boa noite. Meu nome é Beatriz, sou estudante do curso de Medicina no 8º período e, respondendo a pergunta deles, tem relação, sim, o sol relacionado com o nosso sistema nervoso, com a questão da taxa de melatonina. Então, a pessoa tende a ficar menos na cama. Quando a gente fica mais exposto ao sol, pelo menos 20 minutos no dia, a gente tende a ficar menos na cama. Então, menos estado depressivo. Tá? Obrigada. Boa noite, eu me chamo Tiago. Eu já sofri com alguns transtornos e crises de ansiedade. Hoje, graças a Deus e a profissionais, eu não passo mais por isso. Eu faço terapia. Quando tem algum pico de estresse, eu uso medicação. E sou membro aqui da igreja, o que me ajuda muito. E eu reparei que o motivo de eu ter procurado terapeutas e medicações, intervenção, foi o relacionamento com os meus pais, né? Por causa do contexto histórico que nós temos. E reparei que depois que eles tiveram essa informação, né, que eu evidenciei que eu sofria de ansiedade, que eu fazia terapia, que eu precisava usar medicação se eu estivesse estressado, eles mudaram. Eles me tratam como um privilegiado. Acho que eles pensam que eu sou de porcelana e que não podem fazer nada comigo. Ou assim, não faz barulho, ele não pode se estressar. Ou eles têm receio de falar alguma coisa comigo, me ofender. Eu até pensaria em falar isso com a minha psicóloga, mas aproveitando que você está aqui, como eu trato isso? Depois que as pessoas veem que eu passei por um momento de fragilidade na minha saúde emocional,
E agora elas me tratam com essa superficialidade, né? Como se a qualquer momento eu fosse explodir, eu fosse ser gravemente ferido. Como eu trato essas pessoas para elas verem, ei, eu estou bem, não precisam me tratar dessa forma, acho que dá para manter do jeito que estava antes, né? Não problemático, né? Mas eu não sou uma pessoa extremamente frágil como vocês estão pensando. Então, infelizmente, acontece muito isso, principalmente com os pais. Quando realmente o pai toma para si, você vê um pouco da culpa, pode ter certeza que eles carregam culpa. Como que eu não vi isso antes? Ele precisou chegar nesse extremo para que eu tivesse conhecimento de que ele não estava bem. Então, aquela coisa da culpa faz com que eles achem que você meio que virou o bibelô, né? Mas é algo que te incomoda. Então, eu acho muito legal você realmente levar isso para sua terapeuta e, de repente, ela, em uma conversa, né, que você esteja de acordo, que ela até explique a eles o que é um transtorno de ansiedade, né? O que é uma crise de ansiedade, o estresse. Não é que você precisa ser poupado das coisas, não, pelo contrário. Se até hoje você viveu tudo, por que agora você tem que ser poupado? Então, assim, se teria que ser poupado, teria que ter sido antes. Então, se chegou nesse momento e agora você está em tratamento, eles não têm que te tratar assim. Você não é anormal, né? Você não é o alecrim dourado, igual os outros falam. Não é você. Simplesmente uma pessoa que desenvolveu um transtorno a partir de uma intercorrência, né? Que possa, então, assim, como foi algo relacionado familiar, a culpa é a pior dos sentimentos. Então, assim, pode ter certeza que eles se culpam, mas eles têm que entender se de repente não foi algo intencional, para eles aprender a lidar com o que eles fizeram, né? Reconhecer que fizeram, que erraram, e que a partir de hoje, assim, o relacionamento continua o mesmo, independente da medicação, de uma crise ou não, você é do mesmo jeito. Que antes deles saber, eles não te tratavam assim. O que mudou? Um diagnóstico? Não, um diagnóstico não te faz diferente de ninguém. Então, assim, que você tem realmente, leve isso, já era ter levado isso para o seu terapeuta, hein? Leva isso para ela, fala para ela o quanto isso te incomoda, para que ela venha estar podendo te ajudar a como fazer esse intercâmbio assim, entre seus pais, que se de repente, né, for do interesse dela, muitas das vezes eu proponho aos meus pacientes, se eles gostariam que eu falasse, assim, você quer que eu traga? Você vem, você não, não consigo falar, você quer que eu interceda, assim, você do meu lado, mas que eu consiga ajudar você a se expressar? Então, assim, de repente, ela possa estar fazendo essa intervenção com você e eles, para que eles venham entender que não tem essa necessidade de poupar você. Você já é um homem, já é adulto, que foi poupado tinha que ter sido desde pequenininho, e não foi. Então, assim, que eles aprendam a lidar com a sua situação e que não se repitam, de repente, com filhos mais novos, se você tem irmãos com netos futuramente. Mas, assim, leva isso, sim, é de extrema importância, para que você possa não ficar incomodado, que isso te gera coisas ruins que possam, de repente, acarretar, de repente, numa crise, né, numa recaída. Então, eles têm que ter esse reconhecimento, que você é você independente de qualquer papel, que te dê qualquer laudo, qualquer medicação. Oi, boa noite. Meu nome é Valéria. Eu queria tirar uma dúvida. Assim, como leiga, eu acredito que eu tive 2 episódios nos últimos 15 anos de depressão. Só que eu não me tratei assim com um especialista e com medicação. Mas eu consegui ficar bem depois de um tempo, de um processo. Ajuda de família, a parte religiosa e tudo mais. Mas qual é a minha dúvida? Se eu fico num estado de vulnerabilidade, ou pode ser algo que não venha a ocorrer, ou quando você tem, realmente, caso tenha sido depressão, você fica vulnerável a vida toda. E eu ouvi também um especialista falando que você não se cura de depressão sem medicamento. E eu conheço pessoas que passaram por um processo e tiveram ajuda, mas não ficaram na dependência de remédio. Se é verdade, se você é obrigado a se tratar com medicamento e, de repente, não possa ter sido uma depressão, você tem pessoas que têm episódios que conseguem, com ajudas externas e com uma força interior, passar por isso. Então, questão da medicação. Nem toda pessoa que apresenta um quadro depressivo, ela necessariamente vai precisar de uma intervenção medicamentosa. Normalmente, se você tiver um transtorno de depressão maior, que realmente você precisa de uma medicação.
Aí esse é todo um conjunto de avaliação de quanto tempo dura seu quadro depressivo, porque você fica, às vezes, acha que eu estou uma semana triste, eu estou em depressão. Não, tem todo um processo de quanto tempo de durabilidade, dos critérios dentro do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, assim, sim, realmente se diz cientificamente que a depressão ela não tem cura. Mas tem pessoas que conseguem fazer o desmame da medicação. Então, aquelas pessoas que aprendem a reconhecer que é a psicoeducação, você aprende a saber o que é depressão, os sintomas, aprende a reconhecer uma crise. Então, assim, quando você tem todo esse conhecimento, esse aparato, vai chegar um momento, de repente, que o seu médico que vai te falar, olha, eu acho que dá para a gente começar a fazer o desmame da medicação. Você também não pode simplesmente, um médico chega lá, não toma mais não. Não, é um processo. Do mesmo jeito que você iniciou, para retirar também é um processo. Então, assim, só realmente uma avaliação psicológica de quanto tempo você durou esse processo. Quando você passa a reconhecer, você fala assim, eu só tive 2 episódios e não tive mais. Mas se você começa uma terapia, você começa a falar assim, caramba, mas no decorrer disso eu tive esse comportamento. Você começa a identificar que em algum momento você teve uma pequena recaída, mas que você conseguiu ressignificar. Tem pessoas que conseguem ressignificar. Eu não posso dar um parecer geral para todo mundo, porque cada ser humano é ser humano, cada um sabe lidar com a sua dor, ressignificar seus acontecimentos. Então, assim, a família, o apoio, igual eu falei antes, é primordial para quem tem um quadro de depressão. Qualquer transtorno, ele precisa de um acolhimento, de um respaldo. Mas, de repente, assim, se você tem essa dúvida, de repente era legal você faz um processinho de psicoterapia, leva isso, de repente, no decorrer do processo, você vai identificar, ou simplesmente fala assim, não, realmente eu não tive, foi devido a essa situação que eu fiquei dessa maneira. Então, assim, não tem uma via de regras, na verdade. Mas, assim, a medicação, quando a depressão é diagnosticada realmente como um transtorno, então, assim, precisa da intervenção medicamentosa. E tem gente que realmente toma para a vida toda. Então, gente, agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, do grupo jovem, dos pastores, dos líderes. Quando precisar, pode chamar, estamos aqui para somar, com certeza. Agradecer a cada um de vocês que se disponibilizaram hoje, alguns em especiais. Então, boa noite. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar dando esse cartãozinho, a Lu vai distribuir. Se você, de repente, não serve para você, mas você acha que, de repente, vai servir para alguém, passe à frente esse cartãozinho para outra pessoa, que às vezes ela não pode falar, mas num simples incentivo, aquilo ali já faça com que ela se olhe, se reconheça, se eu preciso de ajuda. Tá bom? Obrigada, boa noite.